1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Está escrito assim: porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Pode se sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, quero falar um pouco essa noite sobre a brevidade da vida. O quanto a nossa vida, a vida do homem, ela é passageira, ela passa rápido aqui na terra. Nós temos visto tantas pessoas tão preocupadas com tantas coisas, tão ocupadas com tantos afazeres, ao ponto de não terem tempo para Deus, ao ponto de dizerem que não podem ir à igreja, que não podem vir ao culto, que não podem ter tempo para orar, porque é corrido demais, que não tem tempo para ler Bíblia. Isso é algum de vocês mesmo, irmão. Alguns de vocês não pegam na Bíblia na semana nem uma vez. Não tem nem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar. Por quê? Porque o corre-corre, os afazeres. Não tem prazer de ir para os cultos, de estar presente nos trabalhos missionários, evangelísticos, nos trabalhos sociais, enfim. São pessoas ocupadíssimas, à procura de realizar os seus sonhos, à procura de alcançar metas, de atingir objetivos. Pessoas que têm uma visão do que quer, cobiças, uma visão do que deseja, do que almeja, e a sua vida, o seu tempo você dedica exclusivamente para isso. E além de não ter tempo para as coisas de Deus, como eu já coloquei, muitos não têm tempo para as mulheres, não têm tempo para os maridos, não têm tempo para a família, não têm tempo para mais nada. A única coisa que muitos têm dedicado tempo é para correr atrás daquilo que deseja conquistar deste mundo. Sim. Porém, o texto está falando para nós que toda carne, ele se refere a toda carne, ele está falando todo ser humano é como erva, como planta, uma erva. E o que ele diz? Por quê? Por que ele compara o ser humano como uma flor, como uma planta? E porque ele diz que toda a glória do homem é como a flor da erva. Ali está a planta e ali está a sua flor, muito bonita, muito bela, de uma boa aparência. Mas ele diz o quê? Secou-se a erva, caiu a sua flor. Ou seja, morreu o homem, a glória dele acabou, foi dissipada, terminou em nada. Lá no livro do Salmo, abra comigo, no Salmo 102, no versículo de número 11, o salmista diz o seguinte, o Salmo 102, no versículo de número 11, os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva eu me vou secando. O salmista já estava percebendo isso, que os dias dele, sim, os dias dele, era como uma sombra. Você já prestou atenção na sombra, meu irmão? De manhã aquele lugar ali está no sol, aí o sol vai, aí deu sombra embaixo daquela árvore, depois o sol passa, quando está lá para as 3 horas aquele lugar já está no sol novamente. O que ele quer dizer com isso? Que a vida do homem é como sombra, que a vida do homem é algo que é passageiro, é algo que passa rápido, é algo que demora pouco aqui na terra. Ele diz, e como a erva eu vou me secando. Bem também como falou o Jó, aquele homem que deixou exemplo de paciência nas provações, no capítulo de número 14, no versículo de número 1, Jó disse o seguinte: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio
de inquietações. Aleluia. Olha o que ele está dizendo, o que é que Jó entendeu, irmão? E olha o que é que Jó está dizendo, e quem era Jó? Jó, no Oriente, era o homem mais fiel a Deus. Um homem santo, um homem que se desviava do mal, um homem que se desviava do pecado, um homem que buscava honrar a Deus, que tinha o temor de Deus, e era um homem que havia conquistado bens, que havia conquistado riquezas, e agora ele foi acometido de uma doença, de uma enfermidade, e também todos os seus bens se dissiparam, foram destruídos. E ali Jó, olhando para a experiência que Deus está dando a ele, Jó acaba reconhecendo que os dias do homem são poucos dias, e são também cheios de inquietação. Ou seja, eu já estou prestes a morrer, era isso que Jó estava achando. Eu estou prestes a morrer, estou prestes a partir desta terra, inquietei a minha vida à procura de bens, e agora terminou em nada, não tenho mais nada. Era isso que Jó estava falando na enfermidade dele, era isso que Jó, no tempo do sofrimento dele, estava falando. Aquilo serviu para Jó aprender também. Embora Jó não passou por aquilo por estar em pecado, ele era fiel a Deus, mas foi uma provação a qual Deus permitiu para que Jó também aprendesse algumas coisas que ele precisava aprender. E Jó aqui aprendeu, irmãos, como a vida do homem passa rápido, como eu dediquei a minha vida para ganhar dinheiro, para ganhar bens, para amontoar riquezas, mas agora eu estou vendo que a vida do ser humano, ela é temporária, ela passa rápido, ela é passageira. Eu me lembro, irmão, daquele homem rico, lá do Evangelho de Lucas, aquele homem que já era rico, que havia juntado muitas riquezas naquele ano, o seu campo tinha produzido muito, e aquele homem então diz, o que eu vou fazer com tanta riqueza? Já sei, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, construir outros maiores, para juntar minha riqueza. Aí então eu vou dizer para a minha alma, olha minha alma, agora tem em depósito e guardado muitos bens para muitos anos, não precisa mais você trabalhar, descansa, come, bebe e folga. Aquilo era a visão daquele homem, aquilo era o projeto dele. Olha o que é que ele diz, tem bens para muitos anos. Na mente daquele homem, no entendimento daquele homem, ele ainda tinha muito tempo de vida, mas Deus diz o que para ele? Louco, esta noite pedirão a tua alma, esta noite você vai morrer, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta riqueza, mas é pobre para com Deus. Na mente do homem, irmãos, a visão do ser humano, ele está sempre achando que vai viver um pouco mais. O homem ele pode ter 20 anos, ele acha que vai chegar aos 80. Ele está com 40 anos, ele acha que vai chegar aos 80. Ele está com 60, acha que vai partir para os 80. Ele está com 70, está com 80, ele acha que vai chegar aos 90. Ele está com 90, acha que vai chegar aos 100. Eu conheci um senhor, ele está vivo ainda, ele tem mais de 90 anos. E eu perguntei, aí fulaninho, que eu não vou dizer o nome dele, que ele é muito conhecido da gente. Ele disse, aí fulaninho, como é que tá? Viveu bastante, né? E aí, está satisfeito com o tempo de vida que Deus lhe deu? Ou quer ver mais um pouquinho? Se Deus me der pelo menos mais uns 10 anos, eu acho bom. Se ele viver mais 10 anos, e eu chegar de novo para ele, ele vai pedir mais 10. E depois ele vai pedir mais 10. Mas o certo, irmão, é que a vida do homem é passageira. Aquele homem estava com 90 anos, ele poderia já estar cansado de viver, mas não. Pelo contrário, ele acha que a vida dele declinou como a sombra. Ele acha que a vida dele passou rápido, como uma chuva, como uma neblina. Porque assim a nossa vida, meus irmãos, por mais tempo que a gente viva sobre a terra, a gente ainda vai achar que viveu pouco tempo. E tanto é que a gente atinge a idade madura. Eu estou com 40 anos, meu irmão. Eu digo, meu Deus, eu estou com 40 anos. Um dia desse eu era um menino, eu já cheguei aos 40 nem percebi. É por isso que tem gente, irmão Osail, que fica velho, né? Terá 70 e nem percebe que já tem 70 anos. Meus irmãos, a vida é breve, a vida passa rápido. O Jó disse, e o pior, é uma vida cheia de inquietações. Mas inquietações por quê? Porque o próprio homem é quem produz as inquietações da sua vida. Porque Deus não nos quer inquieto.
Deus quer que nós tenhamos paz e vivamos tranquilos, esperando na sua misericórdia a cada dia. Nós temos aqui mais alguns exemplos, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, já que a nossa vida ela é passageira. No Salmo 144, o salmista, no Salmo 144, ele diz o seguinte, no versículo 4. Salmo 104, verso 44. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Isso aqui era um salmo de quem? De Davi. E eu acredito que Davi compôs esse salmo na sua velhice. Davi agora bem mais experiente, ele foi ungido como rei de Israel aos 20 anos de idade. Ele só se sentou no trono aos 40. E agora Davi já está bem maduro. Davi já viveu bastante. Reinou ali mais de 40 anos em Israel. Davi já está com mais de 80 anos de idade. Um velhinho, cansado, esgotado. E Davi ali tão somente reconhece, irmão, que o homem, tudo no homem é semelhante à vaidade, que apenas tem aparência, que apenas enche os seus olhos com coisas belas e bonitas, mas não passa de vaidade. Sim, porque ele diz, os seus dias são como a sombra que passa. Davi está falando disso, irmão, recordando do tempo em que Deus o levantou como rei, recordando do tempo em que ele precisou fugir, sair do sossego da casa do seu pai e precisou ir para o campo de guerra, e lá no campo de guerra ele arrumou inimizade por conta da inveja do rei Saul, e o rei Saul agora queria matar Davi. Ele não voltou para casa, porque não, o rei Saul matava a família dele inteira, e ele passou fugindo mais de 10 anos, e Davi relembrando esses tempos em que ele passou dificuldades, problemas e lutas e adversidades, em que ele passou fome, dormiu dentro de cavernas. Mas eu também posso imaginar Davi também imaginando, passando por todas essas provas, mas lembrando que Deus cuidou dele em cada momento que ele viveu. Porque isso, irmão, é importante. Independente se nós vamos ter muitos tempos de vida ainda pela frente, porque muitos tempos de vida ainda não significa nada, porque a vida passa rápido. Mas importante é na idade que nós atingimos hoje, seja 20, seja 30, seja 40, 60, 80, 90. O importante é reconhecer a bondade de Deus no percurso da nossa vida. Lembramos de coisas tristes? Lembramos. Lembramos de dias ruins? Lembramos. Lembramos de tempos de escassez, de humilhação, de necessidades, de provações, de lutas, de adversidades? Lembramos. Lembramos de apertos? Sim. De perseguições? Sim. Mas é importante lembrar também do quanto Deus foi fiel e tem sido fiel com a sua vida até chegar aqui nesse tempo de hoje. Nós não podemos partir da nossa vida sendo ingratos com Deus. Seja a nossa vida breve, ou termine hoje, ou dure mais algum tempo, mas é importante reconhecer que tudo que passamos foi permissão de Deus, que tudo que passamos fez parte do propósito de Deus para nossas vidas, e que nos desertos que você passou, é importante você lembrar que Deus estava com você lá, que nos sofrimentos e angústias e tristezas que você viveu, é importante você reconhecer que Deus estava contigo cada momento. E agora, o tempo que você está vivendo agora, é importante você continuar reconhecendo que você depende de Deus, que você precisa de Deus, e que já que a vida passa rápido, você não precisa fitar os olhos nas coisas desse mundo, porque se aqui passa rápido, então tudo aqui vai ter um fim. É importante aprender a fitar os olhos naquilo que é eterno, naquilo que está com Deus em cima no céu guardado,
Porque se aqui a vida passa rápido, então tudo aqui ficará para trás. Então partiremos para uma eternidade. Se andarmos com Deus, uma eternidade com Cristo na glória, onde viveremos para sempre com o Senhor. O homem tem um desejo de viver muitos anos. Então por que não entregar a sua vida a Jesus? Porque Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então se você quer viver muitos anos, entregue sua vida para Jesus, creia nele, e ele dará a vida eterna, a qual você nunca mais morrerá e nem se cansará de viver na glória com o Senhor. Mas ainda, irmãos, falando sobre a brevidade da vida, como nós lemos aí no Salmo 144, verso 4, nós temos também o Salmo 39, no verso 4, Salmo 39. Salmo 39, verso 4. Ele diz, vamos ver algumas coisas importantes. Já que nós estamos entendendo que a vida passa breve, então vamos fazer o que Davi fez nesse salmo. Verso 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto frágil eu sou. Qual é um dos propósitos de Deus com essa palavra para nós essa noite? Para nos fazer conhecer os nossos dias, sabendo, irmãos, que muito provavelmente nenhum de nós aqui vai passar dos 100 anos, e muito provavelmente alguns de nós não vai chegar nem aos 80. Mas Davi pedia para Deus, se humilhando diante do Senhor, porque ele sabia que tudo aqui ia passar. Ele sabia que tudo aqui era transitório, passageiro, mas ele acreditava numa esperança maior guardada com Deus no céu. Então Davi pedia para Deus: Senhor, me faz conhecer o meu fim. Me faz conhecer, Senhor, quanto a minha vida passa rápido, o quanto os meus dias são rápidos. Ele disse: a medida dos meus dias qual é, Senhor? Para quê? Para que eu sinta quão frágil eu sou. Então, irmão, nós devemos sentir, por mais robusto que seja o homem, por mais forte que seja você, por mais orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente, rico que o homem seja, é importante você reconhecer a sua fragilidade, porque você não passa de um vaso de barro, de um copo de vidro, que uma hora dessa vai cair no chão e se despedaçar. Davi compõe esse salmo, irmão, porque Davi era um rei muito rico. Davi era um homem que tinha tido muitas vitórias contra os seus inimigos. E de repente, por um momento, podia ser que o orgulho quisesse tomar conta do coração desse homem. Mas Davi está dizendo: Senhor, me mostra como meus dias são breves. Me ensina a contar os meus dias, para me ver como a vida passa rápido, para que eu possa reconhecer o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou fraco, e que a qualquer momento a minha vida pode ser tirada, e aprender, Senhor, que eu tenho que depositar a minha vida, a minha fé e a minha confiança em Ti. Era isso que Davi estava querendo. É isso que nós temos que aprender. Nenhum de nós aqui vai viver para sempre, irmão, aqui nessa terra. Uma hora dessa nós vamos passar. Nós vamos viver sim no novo céu e na nova terra. Mas eu digo, essa vida que estamos tendo aqui agora, ninguém vai viver aqui com essa vida aí que você está tendo agora para sempre. Um dia desses você vai morrer. Um dia desses você vai passar. E isso pode acontecer, irmão, de uma forma inesperada. Isso pode acontecer, irmãos, de uma forma súbita. A qualquer instante, qualquer momento, hoje, agora. Eu estava vendo agora esses dias uns vídeos, me lembrei agora, nesse exato segundo, uns vídeos de pastores que morreram no púlpito da igreja. Depois você procura esses vídeos, como é interessante. Um pastor, um senhor de idade, estava pregando, ele estava até fora do púlpito, ele estava bem ali, andando, os irmãos ali, e ele falando: irmãos, a minha carreira está chegando ao fim, por causa da idade dele.
Mas eu espero que vocês sejam fiéis. E começou a dar o sermão e tal, ia para um lado para o outro, e de repente ele para, quando ele para, ele cai. E quando ele cai, meu irmão, as pessoas correm. Ali ele já teve um ataque fulminante, já caiu morto. E eu vi um outro pastor em outro vídeo. O pastor de uma igreja, um pastor novo. Um pastor mais jovem do que eu acho, pela aparência dele. Ele estava mais ou menos por aqui, assim, no púlpito da igreja. Estavam cantando: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar. Conhece? Que destina de ter a tua alma, qual será no futuro o teu lar? Aí ele diz: irmãos, a nossa vida é breve. Enquanto o louvor cantava, ele falando. De repente, meu irmão, o homem simplesmente chamando os irmãos a se converter, porque a vida é breve, simplesmente ele cai no chão ali. E os obreiros correm, os irmãos correm, o pastor está morto. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que possamos saber o quão breve é a nossa vida. Será que hoje não sou eu que vou cair aqui, meu irmão, nesse púlpito e partir? Mas o certo, irmão, é que nós temos que estar preparados, porque a vida é breve, ela não vai esperar a velhice de alguns de nós. Não vamos ficar velhos, alguns de nós não vamos ficar velhos, vamos morrer ainda jovens. Temos que nos preparar para enfrentar esse momento da vida. Não adianta ficar com medo, se assustar, é algo inevitável. Antes do arrebatamento, é algo inevitável. Então, veja o quão frágil é a sua vida. E olhando para a fragilidade da sua vida, que pode ser tirada a qualquer momento. Eu vi aquele candidato a prefeito lá de Goiás, do estado de Goiás, acho que todo mundo viu. Eu liguei lá no jornal, na internet, e vi o camarada em cima do caminhão lá, todo alegre, fazendo a campanha dele. Um homem jovem ainda, com 53 anos de idade. E simplesmente chegou um camarada lá, meu irmão, pá, e matou o homem. E ali aquela vida que há poucos segundos estava vivendo, estava viva, respirando ali, cumprimentando as pessoas. Agora, poucos segundos depois, ele tomba sem vida. Se nós, irmãos, aprendermos o quanto nossa vida é frágil, nós vamos aprender a andar com Deus todo dia, sabendo que a qualquer hora nós podemos partir, porém se partirmos, partiremos preparados. Isso é que é importante. Chegou a hora de partir, vai chegar para todo mundo. Mas partir preparado é fundamental. Porque partir despreparado não vai adiantar missa de 7 dias, vela, reza, oração. E ele diz ainda no verso de número 5, aí o Davi reconhece aqui: Senhor, eis que fizeste os meus dias como apalmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. De verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Davi chegou à conclusão de quê? Que a vida dele era apenas o cumprimento de alguns palmos. Que a vida de Davi era apenas o cumprimento de alguns palmos. E ele diz que todo homem, por mais firme que esteja, por mais firme que ele esteja, por mais bem alicerçado que ele esteja nessa vida terrena, um bom casamento, um bom emprego, um bom salário, saúde, dinheiro no bolso, por mais firme que ele esteja, meu irmão, ele vai passar. Ele não vai permanecer aqui. Que todo homem é como a sombra, e na verdade ele se inquieta em vão. Está vendo, irmão? Que Davi disse, está de acordo com a doutrina do Novo Testamento. O pensamento de Davi diz que o homem está se inquietando em vão. Por quê? Porque ele amontou a riqueza e não sabe quem usufruirá dela. Mas o homem, ainda sabendo disso, irmãos, o que me entristece às vezes é isso, que nós, muitos de nós, servos de Deus, que estamos na igreja, procurando aprender a palavra,
procurando viver, procurando entender essa palavra. O que me entristece é em saber que mesmo passando, aliás, mesmo sabendo dessas coisas, muitos de nós continuaremos inquietos. Mesmo sabendo disso. Depois de saber disso aqui, irmão, que você está ouvindo hoje, que a tua vida é breve, que a tua vida passa rápido. Pastor, mas eu tenho um monte de filho para criar. A minha cunhada também tinha 3, inclusive um recém-nascido de 15 dias. E ela foi levada. Mas sabendo disso agora, o que está passando na tua mente? Alguma coisa está mudando? Um pensamento está mudando? Rapaz, realmente eu estou muito agitado, muito inquieto, muito ansioso com muita coisa. A minha vida vai passar. Eu tenho mais é que cuidar na minha salvação. Eu tenho mais é que me preparar para essa hora. Ou simplesmente você vai continuar inquieto, vai continuar sem tempo para a Bíblia, vai continuar sem tempo para orar, vai continuar sem tempo para os cultos, para a igreja, para a obra de Deus, vai continuar sem tempo para a família, para o casamento, para os filhos, para os pais. Você vai continuar assim? É, pastor, mensagem. Pastor, bonita a mensagem, gostou. Não estou pregando para você achar bonito. Eu não estou perguntando se você está achando bonito, eu não estou pedindo para você achar bonita. É, pastor, mensagem boa, estou gostando, mas pastor, é porque eu sou muito ocupado mesmo. Amém, meu irmão? Mas que você aprenda a administrar suas ocupações, a organizar o seu tempo, sabendo que tudo que você está juntando, como disse Davi, vai ficar para alguém usufruir. Alguém sabe me dizer aí, aquele jovem rico, Mateus 18? Alguém sabe me dizer, quem está com a riqueza daquele jovem hoje? Hã? Porque aquele rapaz, Jesus disse, só vendo o que tem reparte com os pobres, tu vai ter um tesouro no céu. Ele saiu triste porque não quis fazer isso. Isso faz 2000 anos que aconteceu. Ele morreu. Quem está com a riqueza dele hoje? Alguém sabe dizer? Não. Os milionários do século X, do século XI. Os milionários do século XVI, lá do ano 1500, 1500 e pouco. 500 anos atrás. Os reis, os príncipes de Portugal, os colonizadores do Brasil. Com quem estão as riquezas dele hoje? Os grandes empreendedores que criaram grandes projetos e amontoaram muitas riquezas. 200 anos atrás. 100 anos atrás. Quem está com a riqueza deles hoje? Pare para ver isso, irmão. Veja se vale a pena você dedicar-se tanto a ganhar dinheiro e esquecer de Deus. Vê se vale a pena você se dedicar tanto a juntar riquezas e esquecer de Deus. Veja se vale a pena. Nós vemos o Senhor Jesus nos ensinando. Em Mateus capítulo 6, peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Vemos aqui o Senhor Jesus nos dando uma grande lição. Mateus capítulo 6. Aqui Jesus, do verso 19 até o verso 25, Jesus vem falando para o homem que ele não deve estar preocupado em juntar riquezas. Que se o homem juntar riqueza, o coração dele vai ficar nas riquezas terrenas. Que o coração do homem está onde está a riqueza dele. E então alguém pode dizer, mas eu posso ter riquezas aqui, meu coração está em Deus. Jesus diz que não. Que ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Porque ou ele vai aborrecer, desprezar as riquezas e servir a Deus, ou ele vai desprezar a Deus e servir as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. E quando Jesus fala disso, nesse sermão, ainda o Sermão do Monte, para uma multidão ansiosa e ociosa, alguns deles,
por status, por conquistas, por aparência, por poder aquisitivo. Então, Jesus chega ao verso de número 25, e ele diz as seguintes palavras: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Então olha o que é que Jesus começa a ensinar para nós. E Jesus olha para aquela multidão e diz: olha pessoal, não estejam ansiosos ou inquietos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir, pelas suas necessidades básicas. E Jesus estaria falando aqui de todas as necessidades, pelo que vocês vão calçar, pelo que vocês vão morar. Não estejam ansiosos. Por quê? Porque a vida de vocês, a salvação de vocês, é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Jesus falou isso. A vida de vocês, a salvação de vocês, é mais importante do que qualquer coisa. E no verso 26 ele diz: olhe para as aves do céu, que não plantam, semear é plantar, e nem cega, cegar é colher, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sim ou não? Sim. Nós temos mais valor do que as aves, sim ou não, irmãos? Sim. Temos. Então Jesus, o nosso Senhor, está dizendo aqui na sua palavra: olhe para as aves do céu. Ela não planta, ela não colhe, e nem muito menos tem despensa para juntar comida. Mas Deus cuida delas todos os dias. E vocês valem mais do que elas. Ou seja, Deus cuidará de vós. E aí ele continua dizendo, no verso número 27: e qual de vocês, com todos os seus cuidados, ou esforços, ou dedicação, ou ansiedade, ou preocupações, ou agitação, acrescenta um côvado à sua estatura, ou uma hora à sua vida? Jesus perguntou para eles: qual é um de vocês aí, por mais preocupado que esteja com a vida, mais ansioso e cheio de cuidados, pode acrescentar uma hora ao curso da sua vida? Ou seja, a morte chegou. Não, morte, me dá uma hora aí, eu tenho que resolver umas coisas. Não podemos, não tem como. Eu conheci um homem rico no interior, o homem mais rico da cidade, um grande empresário, onde eu nasci e me criei. Aquele homem adoeceu, ele tinha muito dinheiro, ele lutou pela vida dele muitos anos, ia para médico, voltava, fazia isso, fazia aquilo, botava isso, tirava, fazia, ria, voltava. Mas hoje ele não existe mais. Ele partiu. Por mais que ele tenha lutado, por mais que ele tenha pelejado, ele não conseguiu acrescentar uma hora ao curso da sua vida. Ele foi, ele partiu. Conhecemos cantores famosos aqui no Brasil. Um jovem cantor sertanejo que morreu há pouco tempo atrás, talvez 1 ano, 2 anos, de um acidente de carro. Nós conhecemos uma dupla antiga, eu não quero dizer nomes, essa mensagem vai para o YouTube. Uma dupla antiga, muito conhecida, querida do Brasil, muitos anos, 20 anos atrás. 2 cantores sertanejos, lá de Goiás. Muitos são de Goiás, né? Lá de Goiás, conhecidos, famosos. Um dos irmãos, eram 2 irmãos, um adoeceu. Lutou. Viajou para países onde a medicina era muito avançada, onde a tecnologia era de ponta. Tinha milhões, gastou dinheiro, gastou milhões, mas morreu, partiu, porque o homem não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Uma hora ao curso da sua vida, na hora que chegar a morte, ele terá que partir.
Por mais que ele lute uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, o certo é que uma hora ele terá que partir. Nós conhecemos pessoas atualmente. Eu acompanhei uma senhora lá no interior com câncer. E nós demos, a igreja deu toda assistência àquela senhora. Visita, oração, cultos, Santa Ceia em casa, tudo. E ela lutou pela vida dela, lutou, até quanto não pôde mais. E depois ela teve que morrer, que partir. Porque o texto está dizendo, irmão, porque por mais que nós lutemos para acrescentar uma hora, um côvado, nós não vamos conseguir, porque ela vai partir, ela vai chegar ao fim. E ele diz no verso de número 28, e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos ou solícitos? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, eles não fiam, quer dizer, costurar, né? Tecer, produzir vestimenta. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ele falou da vestimenta. Mas enquanto eu li, eu me lembrei, Paulo disse que passou necessidade de roupa, se vestiu com trapos. Mas quando Paulo recebia aqueles trapozinhos para se vestir, ele agradecia aquilo como sendo uma provisão de Deus. Todos os judeus vestiam linho fino. Alguns vestiam um linho mais simples. Mas João Batista estava como um doido lá no deserto, vestido com pele de camelo. Ele agradecia a Deus pela vestimenta dele. Sim. Imagina ali eles recebendo aquelas vestes e dizendo, Senhor, eram simples, vestezinhas usadas, vestezinhas ali desgastadas, mas eles recebendo ali, Senhor, obrigado, vendo como uma provisão de Deus. E está dizendo, por quê? Porque Deus cuida. Jesus está mostrando aqui para aquele povo, ó pessoal, Deus vai cuidar de vocês. Eu não prego teologia da prosperidade, conquista a riqueza, mas eu creio e prego um Deus que cuida de nós, um Deus que provê. E provisão não é necessariamente ser coisas grandes. O pãozinho com manteiga que você come todo dia, que custa 50 centavos, quer dizer que já está bem de R$2 um pãozinho daquele, né? Com essa crise que está aí, daqui a pouco chega a 10. Mas um pãozinho daquele é provisão de Deus. O feijãozinho com arroz, que não teve condição de botar um ovo, aquela mistura, aquela carne, foi provisão de Deus. Aquele quilinho de alimento que chegou na sua mesa, sim, que talvez alguém ajudou a colocar, foi provisão de Deus. Ou aquela cesta básica, aquela feira boa que você comprou, porque você trabalhou e recebeu o seu salário, levou sua esposa, seus filhos ao supermercado e comprou, foi provisão de Deus. Ele está falando, irmão, de um Deus que cuida. E que o homem não precisa estar ansioso, inquieto, por coisas grandes, por coisas extraordinárias. Essa semana um irmão ligou para mim, depois do culto, sexta-feira, estava na Pajuçara no culto, e ali no meio da pregação olhei e disse, irmão, falei para ele, é o nome dele, é muito fácil dar glória a Deus com a geladeira cheia, não é verdade? Qualquer um dá, mas eu quero ver dar glória a Deus com a geladeira vazia. No outro dia o irmão ligou para mim, pastor, sabe naquela hora, sei, na quarta-feira, um dia antes, eu abri minha geladeira, não tinha nada, e eu olhei para aquilo ali e fiquei angustiado, e eu disse, Senhor, fala comigo, e ali Deus falou para mim, pastor, usou sua boca para dizer para mim, filho, está vendo, eu estou vendo tua necessidade, e eu estou cuidando de ti, eu sou teu provedor. E o irmão se alegrou só por Deus ter falado. A geladeira não encheu, não chegou do bom e do melhor, mas em Deus ter falado, ele já se sentiu alegre. E assim Deus está falando conosco essa noite. Não esteja inquieto, ansioso, preocupado, cheio de preocupações. Tua vida passa rápido, meu filho. Centra a tua vida, tua concentração, tua força, teus esforços nas coisas que de fato são importantes. E confia em Deus que Ele vai cuidar de ti.
Confia em Deus. Ele vai cuidar de ti. Ele diz aqui no verso de Números, irmão, estão me ajudando aí, onde é que eu cheguei? Verso 30 agora. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Que Jesus disse, olha, a fé de vocês é pequena demais. Por quê? Porque vocês se preocupam com tudo. E Deus está cuidando de vocês todo dia. E ainda assim vocês estão preocupados. Deus não nos quer preocupados, irmãos. Deus não nos quer inquietos, ansiosos. A nossa vida já é tão curta nessa terra. Vamos viver uma vida de inquietação, de ansiedade? Não. Vamos aprender a sossegar o nosso coração em Deus. Claro, a palavra não está mandando em todos os irmãos parar de trabalhar e cruzar os braços em casa. Não é isso. Claro que você vai ter que trabalhar. Mas a palavra não está dizendo que você não vai. Se você não, a sua meta não seja conquistar o que os grandes desse mundo têm. Mas que a sua visão seja de contentamento mesmo com as coisas simples. E reconhecendo que isso é provisão de Deus. E ele diz que nós temos muita pouca fé. Poxa vida, se Deus não deixa faltar comida para as aves. Não se vende, Jesus diz, não se vende 3 passarinhos. Por 2 passarinhos por 3 passarinhos por 2 moedinhas. Quanto mais valem vocês. E Jesus chega a dizer em Mateus 10 que até o cabelo da nossa cabeça estão todos contados. O que ele quer dizer com isso? Que Deus conhece cada molécula, cada átomo, cada célula do nosso corpo. Ele contempla toda hora, todo dia, todo instante. Ele continua dizendo aqui no verso de número 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Está recebendo aí, irmão? Ou não, você tem que ter o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, o melhor dessa terra. Deus vai dar, Deus vai entregar, Deus vai fazer o melhor dessa terra. Não. Nós não temos que ter o melhor dessa terra. Ele está dizendo aqui, nós não temos que estar inquietos. Nós não temos que estar ansiosos, dizendo, olha, o que é que eu vou comer? Poxa vida, não, eu tenho que ter nessa terra, o que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? Não, eu tenho que ter o melhor, eu sou príncipe, sou princesa. Não está dizendo isso. Não fique ansioso. Está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? Todo mundo às vezes tem vontade de comprar uma camisa nova. Quando eu penso em comprar uma camisa nova, eu digo, meu Deus, olho para minhas camisas, mas tudo bem que, né, já estão bem repetitivas. Mas eu digo, Senhor, não estou precisando de camisa. Tão repetitiva, mas eu não estou ali para tirar foto, para ficar em quadro diferente, uma blusa de uma cor, do outro. Eu disse, não para desfilar moda, não estou nem aqui numa passarela para desfilar moda. Olha, não estou precisando de camisa. Calça? Não, também estou precisando de calça. Está tudo certinho aqui. Mas uma calça nova era bom. Uma camisa nova era bom. Sim, seria bom. Mas eu não preciso me inquietar por isso. Por quê? Porque eu já tenho algumas para usar. O Senhor está dizendo, irmão, porque o homem, ele cria ansiedade em seu coração por coisas sem sentido. O homem cria ansiedade no seu coração por um sapato, sendo que ele já tem um para calçar. A mulher cria ansiedade no seu coração por sandália, por um vestido, uma roupa, sendo que ela já tem algumas para vestir, para calçar. Não que você não possa comprar, não é isso que eu não estou dizendo, você está entendendo? A questão aqui é o que? Não estar ansioso por essas coisas. Se chegou a hora de comprar, amém, compra. Mas não está dando para comprar agora, então não precisa ficar ansioso. Ele está dizendo aqui, não andeis inquietos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Por quê? Verso 32. Porque
Todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Meu Deus do céu. Irmão, você não sabe, olha, isso é do poder que essa palavra entrou no meu coração. Nas horas que eu passava ali as necessidades, as privações. Faltando tudo, eu orando e Deus, cadê? Eu esperando. Aí só chegava. Aí Deus falou para mim, filho, eu sei do que você precisa. Só em Deus, essa palavra entrou aqui, meu irmão, como um fogo, uma tocha queimando. Só em Deus ter falado isso, meu Deus, então o Senhor está vendo minha necessidade. Então o Senhor está sabendo, está vendo meu choro, minha lágrima, obrigado, Senhor. Mesmo que não chegue, mesmo que não multiplique, mesmo que não aumente, mas só o Senhor está dizendo que está vendo, Senhor, obrigado. Porque eu sabia que eu não estava mais sofrendo só. Irmão, é maravilhoso. O que você está precisando de quê? Deus está dizendo aqui, eu sei o que você está precisando. Sei da sua necessidade. Tem irmão que está endividado. Paulo, estou devendo uma dívida, faz tempo que não consigo pagar. Deus sabe que você está devendo. Tem irmão que está aí, irmãos, cheio de preocupações, cheio de coisas para resolver, cheio de necessidades. E Deus está dizendo aqui, eu sei o que você precisa. Então, irmão, se Ele sabe que nós precisamos, então nós temos que descansar o coração nele. Descansar o coração nele. Porque Ele diz, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Eu dei um exemplo outro dia, aqui na igreja. Eu disse, olha irmão, comigo é assim. Quando eu estou apertado, sem recurso, e falta, aí eu falei um dia, faltou um perfume. Aí o meu perfume acabou, disse, Senhor, cheguei lá, abri, botei, opa, acabou, disse, Senhor, meu perfume acabou. Pronto. Quando foi poucos dias, eu falei para Deus ali, com poucos dias, eu ganho um perfume bom, zerinho, lacrado na caixa. Aí daqui a pouco o dia chega uma irmã, pastor, você lembra naquele que o senhor falou, que era só desse jeito, na simplicidade? Pois é, lembro, na tranquilidade, pronto. Mas pastor, eu não fiz do mesmo jeito e Deus também não me atendeu. Basta nós esperarmos em Deus. Meu perfume tinha acabado um tempinho aí atrás. Eu disse, aí eu falei de novo, Senhor, meu perfume acabou. Aí o Deus disse, tu vai ver, eu não vou comprar perfume para mim não. Tu vai ver como Deus vai providenciar. Deus vai ver como eu vou ganhar 2 perfumes. Eu ganhei 4 perfumes. Sem pedir para ninguém, sem dizer nada para ninguém. Ou então os irmãos estavam, pastor está com a nhacazinha, deixa eu dar um perfume para ele. Então foi isso. Não, o gel não. O gel que ele me deu foi o Aloysio, né? Agora ali foi um equívoco, né? Eu disse, pastor, um negócio aqui para o senhor. Eu fui lá, peguei, levei para casa. Rapaz, que beleza, eu cheguei lá, gel para o cabelo. Aí eu voltei, negão. Eu disse, por quê, pastor? Rapaz, tu me deu gel, meu irmão. Eu quero gel para quê? Um careca quer gel para quê, rapaz? Pastor, desculpa, pensei que era aquele negócio de barbear. Não, mas fica tranquilo, fica na benção. Mas enfim, irmão, então com isso aí, quer dizer, vem provisão que a gente nem está precisando até, né? Mas, irmão, o certo é que ele diz aqui para nós, irmão, que Deus sabe o que precisamos. Deus conhece nossas necessidades. Agora a questão é, eu me contentar com a provisão de Deus, por mais simples que ela seja. Por mais simples que ela seja. Porque esse é o grande problema. Tem pessoas que Deus manda a provisão, e Deus às vezes manda só aquele tantinho certo. Depois Ele vai abrir a porta. Não é de riqueza, mas é uma porta melhor para poder você ter sempre aquela provisão. Mas por enquanto Ele vai deixando passar aquela provação, a coisa está lá se acabando. Aí Deus chega com um pouquinho. Mas aí tem pessoas que não se contentam com aquilo. Aprendem nas igrejas o que? Eu não aceito. Eu não aceito isso, não pode, eu sou filho de Deus, eu não aceito. Senhor, eu dava meu dízimo enquanto tinha dinheiro, eu dava as ofertas, Senhor, eu não aceito, o Senhor tem que me dar. Aqui Deus tem que dar o quê? Nada, rapaz. Deus tem que dar nada. Ele dá pela misericórdia, pelo amor, pela graça, pela compaixão, pelo cuidado que Ele tem de nós. Nossa vida é tão breve, tão passageira.
E é tão bom quando a gente aprende a confiar na provisão de Deus. Irmão, eu vou dizer só aqui um rápido testemunho. Quando Deus me mandou fechar minha empresa, a minha loja, para me lançar na obra, meu filho, acabe com tudo, eu quero você na minha obra, vá me servir, vá fazer minha obra. Aí eu estava lá, meu Deus, acabando com tudo, mas preocupado. Embora Deus falando, foi 2 anos de Deus falando, 2 anos. Não foi, opa, irmão, peraí, abri aqui, Deus vai falar comigo, peraí, opa, peraí. Romanos 7:8, Deus falou comigo, Romanos 7:8. Não foi dessa forma. Foram 2 anos. 2 anos. E quando eu estava acabando com tudo, eu fui lá para o meu sogro. Aí lá, no vizinho meu sogro, o avô da minha esposa morava também, tinha uns pés de manga gigante. A gente estava lá comendo manga, olhando para aquelas mangas, e os meninos correndo, pulando, brincando, e eu ali, caminhando ali, meio preocupado, e olhando para aquelas mangas, e de repente, irmão, eu escuto a voz do Espírito Santo falando do meu coração. Não era pensamento, porque tem hora que a gente pensa, imagina, tem hora que você sente o fogo queimando e a voz falando. E Deus falava para mim assim, filho, e estava uma manga cheia de abelha comendo. E o Senhor perguntou para mim várias coisas, filho, essas abelhas plantaram esse pé de manga? E eu disse, não, Senhor, eu não estou entendendo, não. Elas colheram essa manga? Eu disse, não. Pois do jeito que eu estou alimentando elas, eu vou cuidar de você. Irmão, provações foram grandes, mas a manguinha da provisão estava sempre lá na nossa mesa. Porque Deus é um Deus que cuida do seu povo. Mas eu era como um desses que eu estou pregando aqui hoje. O negócio era, grandezas, riquezas, aparência, ostentação, poder aquisitivo. Onde é que já se viu abrir mão da minha loja, rapaz? Vou nada, você está doido? Uma loja dessa próspera, me dando dinheiro, me dando posição, me dando recurso, me dando carrão 0 do ano. Onde é que eu vou abrir mão disso? Não. Mas Deus disse para mim, o mundo vai passar, e tudo que está nele, faça a minha vontade, e você permanecerá para sempre. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. Então ele diz aqui, irmão, nós temos apenas que o quê? Verso 33. Ele diz que Deus está cuidando de nós. Deus sabe, Deus cuida, Deus provê. Verso 33. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, presta atenção no que está escrito, irmão, lê comigo aí, todas o quê? Não, peraí, todas, diga só a próxima palavra, todas essas, não é isso? Ele não está dizendo todas as coisas, não. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas que ele está falando, a Land Rover, a mansão na beira da praia, exatamente isso. A provisão das nossas necessidades. Ele garante, ele promete que vai suprir as nossas necessidades. Sim, podemos passar nessas dificuldades, podemos passar apertos, podemos passar privações, mas nossas necessidades Deus suprirá. Olha quando Deus levou o povo pelo deserto, 40 anos, não faltou nada, absolutamente nada. Deus supriu todas as necessidades daquele povo, 40 anos. Não faltou roupa, não faltou calçado, não faltou água, não faltou comida, e não tinha nenhum lugar para comprar. Deus mandava tudo da forma como Ele queria. E então Ele diz, irmão, que nós temos que buscar o reino de Deus. Então, irmão, assuma, é isso. O resumo é isso que o Senhor está falando para nós essa noite, que nós temos que buscar o reino de Deus. Não temos que buscar o reino dos homens.
Nós temos que estar aí desesperados, correndo para um lado e para o outro. Ali, sim, eu quero, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar. Não, busca o reino de Deus. E se contenta com a provisão de Deus. Se contenta com o sustento, com a provisão que Deus vai mandar. Busca o reino de Deus. Mas o que é que os homens estão buscando? O que é que você está buscando? Riqueza, riqueza, conquista, conquista. A vida passa como uma neblina, meu irmão. A vida passa como a sombra. Nós somos frágeis, como um copo, como um vaso. Vamos quebrar a qualquer momento. Então busca o reino de Deus. Fita os olhos nele. Porque lá, se você fita os olhos num carro importado, mesmo que você compre, um dia ele vai passar. Mas fita os olhos no reino de Deus. Esse não passa nunca. Não passa. Então, meus irmãos, a suma é que o Senhor diz no verso 34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. Então vive hoje. Vive agora. Vive o hoje, vive o agora com gratidão a Deus. Vive o hoje, vive o agora sem murmuração, sem reclamação. Vive o hoje, vive o agora com um coração cheio de gratidão a Deus. Porque amanhã, filho, amanhã terá os seus próprios males. Amanhã terá as lutas de amanhã, as angústias de amanhã, as tristezas de amanhã, os trabalhos de amanhã, os esforços de amanhã. Cada dia tem o seu próprio mal. Então viva cada dia buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E saiba que há um Deus que proverá as suas necessidades. E não se preocupe em conquistar coisas grandes. Porque a vida do homem aqui na terra, ela é passageira. Ela é temporal. E isso, meu irmão, todos nós temos provas. E a qualquer dia, a qualquer momento, chegará também a hora da nossa partida. E como nos encontraremos com o Senhor? Vamos partir ansiosos pelos cuidados da vida? Ou vamos partir em paz, confiando na provisão de Deus? Então, irmão, deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa esta palavra produzir paz, tranquilidade. Alguns talvez, não estou dizendo que todo Deus está me revelando, não. Mas alguns talvez chegaram aqui ansiosos, agitados, inquietos, preocupados. Volta para casa com o coração tranquilo, em paz. Sabe por quê? Porque aquilo que for de Deus fazer, Ele vai fazer. E ninguém impede. E o que for também dele não fazer, Ele também não faz e também não tem quem faça Ele fazer. Então somente confia na provisão, no tempo e no cuidado dEle. Mas viva a sua vida a partir de hoje, dando os valores devidos às coisas que de fato são prioridades. Primeiro, o reino de Deus. Depois, a sua casa, a sua família, os amigos, a igreja, a obra do Senhor. Dê prioridade às coisas que de fato são importantes. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.